bendita oportunidade de estarmos aos seus pés e encontrarmos nele aquilo que precisamos. Porque tudo que nós precisamos, nós já temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já nos deu a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela que nos endireita o nosso caminho tortuoso, é ela que nos faz pensar da maneira correta, é ela que organiza todos os nossos pensamentos, e por ela precisamos organizar a nossa vida. Por isso nós estamos falando tanto hoje de uma vida prática, uma vida cristã equilibrada, sobre vida cristã. Porque eu acho que uma das coisas que os cristãos mais pecam é falar sobre vida e não viver aquilo que falamos. Por isso nós estamos tentando prosseguir para uma vida num plano mais alto, onde nós possamos viver aquilo que falamos, de uma maneira coerente, para que as nossas palavras possam ter peso, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Porque às vezes as nossas ações, como o Marcelo sempre diz, elas arrancam a cabeça das nossas palavras. E as nossas palavras, elas são dirigidas às vezes para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos, de uma maneira superficial, porque às vezes nossas ações estão cortando a cabeça das nossas palavras. Por isso nós precisamos ter essa diretriz de viver uma vida cristã equilibrada segundo a palavra de Deus, para que a nossa palavra possa produzir vida aos irmãos. Porque senão, irmãos, nós vamos ser pessoas que falam muito e agem pouco. E é isso que nós vemos no mundo hoje, no mundo cristão. Pessoas que falam de Cristo, que entendem, entre aspas, tudo de Cristo, mas às vezes que nem conhecem Cristo. Porque nós vamos ver aquelas pessoas que realmente conhecem Cristo por causa das suas ações. O próprio Cristo nos falou que pelo fruto nós vamos conhecer as árvores. Então, somos justificados perante os irmãos através dos nossos frutos. Para com Deus, através do fruto de Cristo. Ele nos justificou. Ele foi esse sacrifício vivo, santo, que nos mantém nele. Mas para que as nossas palavras, o nosso testemunho, possa ter poder entre os irmãos, nós precisamos de vida. E essa vida nós vamos encontrar somente em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Nós vamos ver uma história muito conhecida, né? Escutava essa história, acho que, no mínimo, uns 40 anos atrás já, né, Júnior? A história de Zaqueu. Nós íamos para a escola dominical e geralmente o professor e a professora dava essa historinha para nós, dizendo que Zaqueu subiu na árvore para ver o Senhor Jesus. Mas essa história tem tantos ensinamentos práticos para nós, irmãos. E hoje nós vamos tentar alcançá-los, amém? Com a graça do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correu diante e subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa,
pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. Essa cidade é uma das cidades mais antigas do mundo. Muitas coisas aconteceram em Jericó. Se nós vermos o capítulo 18, nós vamos ver que quando o Senhor estava entrando na cidade, havia um homem cego à beira do caminho. E aquele homem berrava e chamava Jesus. E falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não podia conter ou se aproximar do Senhor por causa da multidão, porque eles se socavam, todos queriam ver Jesus. Mas aquele homem, aquele cego, ele clamava e foi tão fervoroso no seu pedido que chamou a atenção do Senhor. O Senhor olhou para ele e ordenou que trouxessem ele até ele. E o Senhor perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele respondeu que era cego. E Jesus disse, a tua fé te salvou, e ele voltou a enxergar. Veja que interessante. E essa cidade, uma cidade mais antiga do mundo, quando o Senhor passava por lá, existiu salvação em Jericó. Nós frisarmos que o Senhor salvou o mendigo que jazia no caminho, que era cego, mas também salvou o homem rico. E no capítulo 18, quando o Senhor está falando do perigo das riquezas, ele diz que é mais fácil entrar um camelo no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E agora no capítulo 19, o Senhor vai mostrar que a salvação do Senhor não faz acepção de pessoas. É para pobres, ricos, mas para todos aqueles que com um coração puro procuram buscar o Senhor. Então seria a última vez que Jesus passaria nessa cidade, antes da sua morte. Ou seja, seria a última chance, tanto desse homem cego, como desse homem rico. E Zaqueu, ele tinha algumas coisas que faziam com que ele se apartasse do Senhor. Zaqueu, ele tinha uma profissão meia terrível no meio dos judeus, porque ele sendo israelita, ele era contratado de Roma para cobrar impostos dos israelitas. Então, os próprios israelitas tratavam Zaqueu como ladrão, assim como nós tratamos os nossos políticos, às vezes, como ladrões. Não tratamos, irmão? Ah, lá vai um ladrão. Zaqueu era como aquele homem que trabalhava na Receita Federal. Era aquele homem que ia na sua casa cobrar o imposto de você. E nós nunca gostamos desse tipo de pessoa, né? Mas, além disso, ele não era só um publicano. A palavra diz que ele era um dos maiorais dos publicanos, ou seja, ele era aquele chefe dos publicanos, aqueles que contratava publicanos para que os publicanos cobrassem impostos e trouxessem a ele. Então, do escândalo de corrupção, Zaqueu era o pior de todos, ele era o chefe, né? E a sua posição dentre a sociedade é que ele era um homem rico, ele era um homem de posição entre a sociedade. Então eles tinham o esquema com os romanos para extorquir dinheiro do povo de Israel. Por isso que os israelitas murmuravam quando o Senhor falou que hoje me convém estar na sua casa, porque eles tinham raiva de Zaqueu, porque Zaqueu provavelmente tinha deturpado ou roubado muito daqueles homens, porque hoje ainda nós temos alguns freios que colocam a sociedade no eixo, né? Mas naquele tempo não tinha freio. O publicano cobrava quanto ele queria, extorquia as pessoas. E para Roma, se ele desse só o que Roma precisasse, estaria bom. Mas os publicanos não faziam assim. Eles, sendo israelitas, eles extorquiam os israelitas até os seus últimos centavos. Por isso aquele povo era tão escravizado no meio daquela época. E você vê, essa é a condição que o Senhor Jesus chega até Zaqueu. E uma coisa muito importante que nós precisamos frisar na nossa mente é que não foi Zaqueu que achou Jesus. Foi Jesus que achou Zaqueu. Jesus nunca estava perdido, né, Júnior? Quem estava perdido era Zaqueu. E quando Zaqueu subiu naquela árvore, o Senhor olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. Isso fala a respeito de salvação. Fala a respeito de vida eterna, e a vida eterna é essa, ela não é por obras, ela não é por merecimento. A vida eterna, ela é pela graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem misericórdia de quem lhe compraz. E quando ele olha para aquele homem em cima daquela árvore, e essa árvore era uma árvore larga, e seus galhos eram pequenos, onde o homem pequeno poderia subir e ficar lá, de uma certa maneira até confortável para olhar o Senhor. E quando o Senhor olha para Zaqueu, o Senhor sabe que ali há um homem com um coração arrependido e um homem com um coração que buscava ele e buscava a sua presença. Veja que interessante. No capítulo 18 de Lucas, nós acabamos de estudar, acho que 2 ou 3 domingos passados, sobre o jovem rico. O jovem rico, sendo jovem, era rico, cumpria todos os mandamentos. O Senhor chega para ele e diz: vende tudo que tens e dá aos pobres e acharás um tesouro do céu. Depois vem e me segue. O que o jovem rico fez? Ele entristeceu-se, virou as costas para o Senhor e foi embora. Mas agora aqui o Senhor se depara com outra pessoa que tinha cargos sociais aplausíveis. Ele tinha uma posição social. Ele tinha muito dinheiro. Ele era um homem rico. Porém, era um homem que tinha um coração aquebrantado diante do Senhor. Ele queria ver o Senhor. E a salvação do Senhor já estava chegando perto dele. Talvez, irmão, seria a última chance que Zaqueu teria, porque seria a última vez que Jesus passaria diante daquela cidade tão bela, uma cidade onde os reis iam descansar, onde os fariseus, os grandes fariseus, onde os grandes publicanos, pessoas que tinham muito dinheiro, eles iam para lá por ser uma cidade tão bela, tão linda, para descansar, para ver os seus jardins, né? É como essas cidades que hoje nós temos, onde as pessoas que têm muito dinheiro, elas vão e descansam com suas riquezas. Assim também, talvez, estaria lá agora esse homem, Zaqueu, um israelita. Mas quando ele ouviu falar no Senhor Jesus, quando ele ouviu falar naquela pessoa que fazia sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo, ele teve algo no seu coração que mudou o seu interior. Ele quis se aproximar do Senhor. Então veja, irmãos, aqui nós vemos que o cego ele insistiu e o publicano se esforçou. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para buscar a graça do Senhor na nossa vida. E não estou falando da graça de uma maneira salvífica, mas a graça numa maneira santificadora. Você consegue me entender? A salvação vem do Senhor. É pela graça que somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós. Mas é um dom gratuito de Deus. Mas a santificação depende de nós, da nossa responsabilidade, da nossa insistência e do nosso esforço. Porque sem insistência e sem esforço, nós vamos ficar irmãos superficiais, irmãos que falam, mas que a palavra não tem poder. E quando falam que a palavra não tem poder, não é aquele poder da palavra que a gente costuma ouvir, mas a nossa palavra não tem peso espiritual. Nós podemos ter o maior discurso, podemos falar coisas muito elevadas, mas às vezes vem um irmãozinho tão simples e fala só uma palavra tão simples e aquebranta o nosso coração. O porquê isso? Porque aquele irmão, ele tem vida interior. E para ter vida interior, ter essa comunhão com Cristo, nós precisamos ter insistência e esforço. E não somente isso, irmãos. Zaqueu, ele teve alguns problemas que ele precisou enfrentar para se achegar ao Senhor. E esses problemas, geralmente, nós também passamos. Já falei do primeiro, ele era publicano. Nossa, imagina quantas pessoas não dependiam dele, do seu trabalho, o quanto dinheiro que ele não tinha. Por isso que a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Jesus nunca chamou o diabo de Senhor, nunca chamou nada de Senhor, mas quando ele está falando sobre o perigo das riquezas, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a Deus, ou às riquezas. É muito importante nós
considerarmos que muitas vezes as riquezas, a nossa posição social, aquilo que nós fizemos, a maneira em que nós vivemos, podem estar nos afastando dessa vida, desse nível mais alto, desse nível mais perto do Senhor. E talvez se Zaqueu tivesse considerando alguma coisa assim, ele não teria saído correndo, porque para um judeu correr é vergonhoso, muito vergonhoso. Para um homem de estatura correr é muito vergonhoso. Você não vê aí um publicitário sair correndo na rua, uma pessoa que tem um cargo de posição, tendo comportamentos desapropriados. Zaqueu saiu correndo. Zaqueu não somente saiu correndo, esse homem subiu numa árvore. Nossa, que interessante. Que esforço para um homem pequeno, de pequena estatura, para um homem rico, que era um dos maiorais dos publicanos, que tinha uma posição social muito grande e que era pequeno. Não teria como ele ver o Senhor naquele dia, mas ele deu um jeito. E, irmãos, nós sempre damos uma desculpa, nunca damos um jeito, né, Dani? É interessante, irmãos. Porque na vida espiritual é assim, nós que queremos fazer as coisas do Senhor, nós sempre damos um jeito. Mas quando nós não queremos fazer, nós sempre vamos dar uma desculpa. Aquele cego, ele berrava incessantemente. Ele chamava o Senhor. Ele teve insistência. Zaqueu, ele se esforçou. Ele jogou tudo para trás. Ele não considerou o que ele era. Ele não pensou o que a multidão ia pensar dele. Mas ele deixou essas coisas que atrapalhavam estar com o Senhor para se aproximar do Senhor. Ele precisou realmente, irmãos, deixar o orgulho e a vaidade. Porque um homem com esse tipo de posição, começando a subir numa árvore, não é algo agradável. Se fosse eu teria muita dificuldade para subir numa árvore, talvez por causa do meu corpo hoje, né? Alguns irmãos subiriam bem rápido, como o Esdras, né? Mas, irmãos, ele não contou com medo da sua altura. Ele simplesmente deixou tudo o que ele estava fazendo. E ele foi e subiu naquela árvore. E pasme ele, quando ele olhou para o Senhor olhou para ele e disse: Zaqueu. Não foi ele que falou com o Senhor, mas foi o Senhor que falou com ele. Veja que interessante. Veja que ensinamento nós temos, irmão. Quando nós nos esforçamos para fazer as coisas para o Senhor fala conosco. O Senhor vê o nosso esforço. Triste daquele que pensa que a vida espiritual é uma vida sem esforço. Pelo contrário, para você conseguir vencer a sua carne, você precisa de muito esforço, irmão. Você precisa de muita diligência para você vencer os seus pensamentos contrários. Você precisa ser muito poderoso no Senhor para vencer a sua carne. Você precisa ter intrepidez, você precisa ter diligência, você precisa ter insistência, insistir para que possa crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E se nós não fizermos isso, irmãos, infelizmente, nós vamos continuar como irmãos superficiais. E quando o Senhor encontrou Zaqueu, ele teve um encontro da vida, irmãos. Que encontro! A sua última chance. O Senhor estava passando pelaquela cidade, assim como o Senhor está aqui hoje. O mesmo Deus, o mesmo Jesus está aqui hoje na presença do Espírito Santo. Está nos ensinando através da sua palavra como que nós devemos proceder para crescer na graça e no conhecimento, para obter salvação espiritual. E se você não conhece o Senhor Jesus, eis aqui uma oportunidade. E talvez possa ser a sua última oportunidade que o Senhor te dá para você conhecê-lo. Assim como era a última oportunidade de Zaqueu. Então o Senhor deu essa oportunidade. E o Senhor encontrou Zaqueu. Muitas vezes a gente peca quando dizemos assim, quando eu encontrei Jesus, irmão, Jesus nunca esteve perdido, irmão. Nunca, nunca, nunca. Quem estava perdido era nós, Dani, Rafa. Quem estava perdido era nós, irmão. Mas Jesus nos encontrou. Essa expressão é a expressão certa. Quando o Senhor me encontrou, irmãos,
eu estava num lamaçal, estava perdido, sem Deus no mundo. Mas agora, encontrados por Cristo, somos da família celestial. E o Senhor dá uma diretriz para Zaqueu agora. Ele olha para Zaqueu e diz, Zaqueu. Zaqueu olha e ele diz, desce depressa. O que Zaqueu fez? Zaqueu obedeceu. O problema é que nós não obedecemos quando o Senhor fala conosco. Nós temos um encontro, nos encontramos com o Senhor nos salva. Mas daí da salvação que Ele nos dá, para nós começarmos a obedecer a sua palavra, isso tem uma distância muito grande. Como diziam os irmãos do passado, a maior distância do mundo é a distância da mente e do coração. Nós vemos a salvação, vemos o Senhor, vemos o que Ele fez por nós, mas não conseguimos obedecer a sua palavra. E o Senhor não disse somente para ele descer, o Senhor disse, Zaqueu, desce depressa. E o que Zaqueu fez? Ele desceu correndo. Esse era o publicano, miserável, ladrão, pecador, que roubava as pessoas. Talvez no nosso meio hoje seria o mais corrupto de todos os políticos que você possa conhecer. Mas ele obedeceu o chamado do Senhor. O Senhor disse para ele, desce, depressa, e ele desceu. E essa expressão é muito importante. Nós precisamos ter pressa, irmão, porque o Senhor tem pressa. O Senhor não disse, Zaqueu, desce com cuidado, vai quietinho aí, você está em cima de uma árvore, que hoje eu vou estar na tua casa. O Senhor não disse isso para ele. O Senhor tem pressa, irmão, porque o Senhor estava apressado para quê? O Senhor tinha uma obra muito mais excelente. O Senhor estava indo para a cruz, mas indo para a cruz ele encontrou Zaqueu. Ele estava indo para Jerusalém, era a sua última passagem. Ele ia padecer na mão dos saduceus, dos fariseus, e ele passa por Jericó. E ele encontra Zaqueu, ele diz, depressa, Zaqueu, desce, porque eu tenho algo muito mais elevado para fazer. Mas o Senhor tem pressa, o Senhor está com uma pressa na mente dele. E ele diz para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Veja, capítulo 19, verso 5, Jesus vai falar assim, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Veja, irmãos, mais um ensinamento para nós. O que o Senhor queria ter com Zaqueu? O Senhor queria ter um relacionamento com Zaqueu. O Senhor queria ter intimidade com Zaqueu. E o que Zaqueu fez? Verso 6, Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Mas o verso 7 diz que todos os que viam isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então aqui nós temos duas classes de pessoas. Realmente o pecador e os fariseus. Ou seja, aquelas pessoas que falam, mas não fazem. Aqueles que estavam seguindo o Senhor de longe, não por quem o Senhor era, mas pelos milagres e as maravilhas com que o Senhor estava fazendo. Aqueles que estavam com o fermento do fariseu dentro deles, a hipocrisia. Eles queriam seguir o Senhor, apenas pelo que o Senhor poderia dar, mas não por quem o Senhor era. E estes são aqueles que murmuram. Talvez se eu fosse pregar, ou se algum irmão fosse pregar para algum político corrupto, e você visse, nossa, lá está o irmão com aquele político corrupto. Você ia falar, provavelmente o irmão já está se corrompendo, né? Provavelmente o irmão já está negociando alguma coisa com aquele corrupto. Porque nós temos esse tipo de pensamento carnal que veio com o veneno da serpente. Nós nunca enxergamos o lado bom das coisas. Geralmente nós vamos enxergar o lado ruim das coisas. E era assim que essa multidão que conhecia o Senhor, que viu os milagres que o Senhor fazia, que acabou de ver o Senhor dar visão a uma pessoa cega, mesmo eles vendo tudo que o Senhor fazia, eles ainda murmuravam do Senhor, dizendo, olha este se hospeda com pecadores. E o que o Senhor disse? O Senhor disse, hoje mesmo a salvação entrou nessa casa.
Amém? Então Jesus disse, verso 9, hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Amém? Zaqueu desceu depressa, obedeceu a ordem do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós queremos ter uma vida cristã equilibrada, se nós queremos ter uma família cristã equilibrada, se nós queremos ser maridos cristãos equilibrados, se nós queremos ser esposas cristãs equilibradas, se nós queremos ser pessoas que cumprem os seus deveres cotidianos secularmente, um exemplo de vida tanto para cristãos como para a sociedade, nós precisamos obedecer. Obedecer é um princípio de Deus. Cristo, sendo Deus, ele obedeceu tudo o que o Pai falou para ele fazer. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele pediu para João Batista o batizar, João disse, não, como é que eu vou te batizar? Ele disse, não, convém que eu cumpra tudo que está escrito sobre mim. Eu preciso agora, nesse momento, ser batizado por você. Jesus se submeteu a toda a autoridade, porque Jesus era obediente. E por que ele fez isso? Porque ele precisava passar para nós esse princípio de Deus. O princípio de Deus é a obediência. Veja que interessante. Você tem o jovem rico e você tem agora Zaqueu. O jovem rico não obedeceu. Zaqueu primeiro obedeceu. Jesus falou, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue para o jovem rico. O que o jovem rico fez? Ele mesmo dizendo que cumpria todos os mandamentos, que era uma pessoa fiel, que era uma pessoa digna da sociedade, que era isso, que era rico, que tinha uma posição. Ele entristeceu-se e obedeceu? Não. Mas aqui você vê Zaqueu se alegrando e obedecendo. Porque, irmãos, o que é alegria? Se nós perguntássemos para você o que é alegria, ou se nós saíssemos aqui, entrevistasse algumas pessoas e perguntasse o que é alegria, você poderia passar por um bar e entrar nesse bar e perguntar o que é alegria. Essa pessoa poderia falar para você, não, bom, alegria é eu estar aqui com meus amigos, tomando cerveja, jogando conversa fora. E você poderia passar por uma pessoa que acabou de sair de um bar, está caindo bêbado, para ele aquilo ali é alegria. Mas isso ali não é alegria. Porque nós não vamos alcançar alegria em nenhum lugar desse mundo. Porque como eu sempre digo para nós sempre queremos procurar alegria nas coisas que diz respeito às coisas financeiras, ao dinheiro, pensando que com o dinheiro nós vamos alcançar alegria, dar uma vida melhor para nossa família, dar uma vida melhor para minha esposa, dar uma educação melhor para minha filha, para o meu filho, né? Ter uma vida social legal. E isso tudo vai trazer felicidade? Não vai, irmão. A felicidade não está aqui. Perceba que o jovem rico, mesmo ele tendo muitas riquezas, ele entristeceu-se e foi embora triste. Mas Zaqueu, sendo rico agora aqui, ele se alegra. Por quê? Porque a verdadeira alegria é Cristo. Cristo é a verdadeira felicidade. A felicidade que o mundo não pode nos dar é a felicidade que nós achamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando nós vamos obedecendo a sua palavra, quando nós vamos deixando as nossas mazelas, aquilo que nos tem afastado de uma vida cristã equilibrada, nós vamos começando a alcançar cada vez mais a felicidade de Cristo Jesus. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, mais feliz você se torna. Não pense que o irmão espiritual é aquele irmão turrão, né, que fala grosso. Não, irmão. O irmão espiritual é um irmão simples e feliz. Porque ele é feliz. Por quê? Porque a esperança dele não está aqui nesse mundo. A esperança dele está lá no final. Ele está vendo que ele um dia estará gozando de Deus eternamente. E nada, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nenhuma criatura, nada pode nos separar desse encontro eterno que nós temos no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso precisa ser a nossa alegria, a nossa esperança. A nossa esperança não está no mundo.
O mundo só traz enfardo e canseira. A alegria do diabo é essa alegria momentânea. É aquela alegria de quando você compra um carro novo. Você fica feliz uma semana. Daqui a pouco, aquele carro novo vai começando a ficar velho. E um carro novo, depois de 20 anos, ele vira sucata. Ele só incomoda. Mas a palavra do Senhor não, irmãos. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Nós vamos nos alegrando a cada momento que estudamos a palavra do Senhor, que vamos obedecendo a palavra do Senhor. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E vamos achando salvação para as nossas vidas. Salvação eterna e a salvação das nossas almas. E um dia a salvação do nosso corpo corruptível. Então há muita salvação para nós. Nós somos os achados por Cristo. É como se nós estivéssemos em cima dessa árvore e o Senhor falasse, desce, Klaus. Foi o Senhor que nos achou. Não foi nós que procuramos o Senhor. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que brotou em você uma vontade de estar aqui nessa noite. Não é por nós. Que, segundo o mundo, nós teríamos muitos lugares legais para ir, com a nossa família. Mas como é bom servir o Senhor. Como é gratificante servir o Senhor. Como é prazeroso servir o Senhor e esse prazer ninguém pode nos roubar. Nem a morte pode nos tirar desse prazer. Porque ele venceu a morte e o inferno para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então nós somos os mais bem-aventurados. Nós precisamos nos alegrar diariamente, passando sim por provações e angústias, mas olhando para Cristo, estando alegres e felizes e obedecendo a palavra dele. Zaqueu obedeceu. Imagina o susto de Zaqueu, Júnior. O Senhor olha para ele, Zaqueu, certa pessoa, de onde ele me conhece? Irmão, o Senhor nos conhece. A gente às vezes pensa que o Senhor não conhece a gente. Jean, mas o Senhor nos conhece, irmão. Lá no fundo, lá onde só nós sabemos, o Senhor sabe tudo. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele nos conhece. A palavra diz que ele tem os cabelos da nossa cabeça contados, irmãos. Você vê como o Senhor te conhece. Os nossos um pouco menos, né, Jean? Eu sei que tu pensou isso, né, irmão? Mas ele tem contado. Então veja o cuidado do Senhor com os seus filhos. E veja como nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Zaqueu obedeceu. E ele não somente obedeceu, ele desceu e saiu correndo depressa. E ele recebeu o Senhor Jesus na sua casa. E veja o verso 8. Entremente Zaqueu falou, se levantou e falou, Senhor, resolvo dar aos pobres. Veja que interessante. Ah, Senhor, o jovem rico não quis. Mas esse não precisou nem Jesus pedir nada. Não é, Juca? Veja que interessante, irmão. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, que não eram poucos. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse aqui é um fruto de um coração arrepreendido, irmão. Ele já sabe o que fazer. Não precisou o Senhor falar nada. Veja que interessante, ele recebe o Senhor e está com o Senhor. E eu que tenho a mente muito imaginativa, eu fico pensando como ele contemplava o Senhor, olhava assim para o Senhor. Que graça teve Zaqueu, né? Recebeu o Senhor na sua casa. Não foi ele que recebeu o Senhor, Thaís. O Senhor falou para ele, eu preciso ir na tua casa hoje. Foi o Senhor que decidiu isso. Não foi ele que convidou, não. O Senhor decidiu, me convém estar na tua casa hoje, Zaqueu. Imagina que encontro, irmão. Imagina que graça. Imagina que maravilha. Veja que mudança de vida quando nós obedecemos à palavra de Deus. Ele se levanta e diz ao Senhor, Senhor, resolvo. O Senhor não falou nada para ele. O Senhor não falou para ele que ele devia dar dinheiro aos pobres. Não. Porque quando nós obedecemos à palavra do Senhor, o nosso interior começa a mudar. O nosso coração começa a mudar. E quando ele vai mudando, nós vamos exteriorizando as coisas que vão mudando dentro de nós.
Então, primeiro muda dentro de nós, depois nós vamos exteriorizando, e foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu mudou, Zaqueu resolveu mudar, resolveu deixar todas as coisas que lhe atrapalhavam, mesmo sendo um homem considerado na sociedade, sendo um publicano, sendo o chefe dos publicanos, mesmo ele sendo um homem rico, ele decidiu deixar tudo de lado e subir numa árvore vergonhosamente para ver o Senhor. E o Senhor viu a atitude dele. E o Senhor disse para ele: Zaqueu, desce depressa, me convém hoje estar na tua casa. E ele de prontidão creu, obedeceu e agiu. O problema é que às vezes nós dizemos que cremos, não obedecemos e não agimos. Primeira coisa que Zaqueu fez, de pronto, ele obedeceu. De pronto, ele creu. De pronto, ele agiu. Isso foi algo constante na vida dele. A segunda coisa que ele teve, ele recebeu Jesus com alegria, com muita alegria. E a terceira coisa, ele teve um coração aberto e doador para ajudar. E ele sabia aonde ele tinha errado e aonde ele estava errando. Ele sabia que ele usurpava o povo. Ele sabia que ele roubava as pessoas. Ele sabia que muito daquele dinheiro que ele tinha não era um dinheiro correto. E o que aconteceu com a vida dele? De pronto, ele obedeceu, de pronto ele creu e de pronto ele agiu. Não precisou o Senhor Jesus falar nada. O que aconteceu? Senhor, eu resolvi, Senhor, fazer isso. O quê? Dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Se alguém eu roubei 100.000, eu quero dar 400. Esse foi o coração de Zaqueu. Esse precisa ser o coração daqueles que obedecem o Senhor, daqueles que falam do Evangelho, daqueles que seguem o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, porque senão nós estaremos somente crendo de uma maneira superficial, de uma maneira psicológica, porque hoje muitos creem apenas de uma maneira psicológica, porque um crer sem obedecer e sem atitude é um crer apenas de uma maneira psicológica. Porque se realmente nós cremos no Senhor Jesus, realmente nós vamos obedecer aquilo que ele fala. Não é, André? Se você crê que Jesus é Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como é que você não vai obedecer aquilo que ele fala? Logo, se você não obedece, você não está crendo. É uma mentira, você está se enganando a si mesmo. Mas se realmente você entende que ele é o Deus dos deuses, que ele é a luz do mundo, que ele é a imagem do Deus vivo, que ele é a expressão de Deus para nós, aquilo que hoje nós conhecemos de Deus está na pessoa de Cristo, o nosso Senhor, que ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus pega para a multidão e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que mando? O Senhor falou isso ou não falou? Nós chamamos o Senhor Senhor Jesus, e às vezes cantamos e louvamos o Senhor, mas ele não é o Senhor da nossa vida, irmão. Às vezes o Senhor da nossa vida é o nosso trabalho. Às vezes o Senhor da nossa vida pode ser alguma coisa que nós temos. É o ídolo que nós colocamos no lugar do Senhor. Porque se realmente nós cremos que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é o Senhor das nossas vidas, nós vamos fazer igual Zaqueu aqui. Deixa de lado, nem quero mais ser publicano, nem quero mais ser chefe. Imagine a vida dele até ele chegar nesse cargo, de um israelita chegar como chefe dos publicanos. Ele precisou ou enganar muita gente, e nós que já trabalhamos em firma sabemos como é trabalhar numa firma. Muita gente usa os outros como escada, e não só em firmas, em toda a vida secular é assim, e vamos pisando em pessoas para estar galgando posições nas nossas carreiras seculares. Imagina o quanto Zaqueu não deve ter feito isso. Mas quando ele encontrou o Senhor Jesus, ele teve uma mudança de vida.
Ele obedeceu à palavra de Deus. Ele creu. E agora chega o fruto. Ele agiu. E nós precisamos estar prontos para obedecer. Prontos para agir. Porque senão nós, em vez de sermos vasos de honra na casa do Senhor, nós somos vaso de desonra na casa do Senhor. E quando nós olhamos para esse ponto, nós sabemos que a palavra diz que é necessário que haja os escândalos. Mas a palavra diz, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. E talvez as pessoas ou os irmãos nascidos de Deus, que não obedecem a Deus, são esses que estão sendo vasos de desonra na casa de Deus. São esses que estão trazendo escândalo para a casa de Deus. E é por isso que o evangelho hoje, ele está tão deturpado, irmão, porque irmãos não estão obedecendo à palavra de Deus. Irmãos estão ficando no meio da multidão murmurando. Zaqueu não ficou no meio da multidão, irmão. Não. Hoje a multidão vai te levar para um lado. São aquelas coisas que vêm no meio do povo de Deus, né? Aqueles projetos. Hoje nós temos projetos novos. No meu tempo era o G12. Hoje nós temos os legendários e assim por diante. Você vai ver muitos movimentos. São as multidões andando na frente do Senhor, irmão. E você vai querer estar no meio da multidão? Andando de um lado para o outro? Murmurando ainda? Porque é para isso que elas servem. E o Senhor olha para eles e diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu encontrei um homem em cima de uma árvore que eu mandei e ele obedeceu. Por isso eu falei para ele, hoje me convém entrar na tua casa. E o Senhor quer ter comunhão, veja que interessante, com aqueles que obedecem a sua palavra. O Senhor não quer ter comunhão com filhos rebeldes. Até nós, pai, quando os nossos filhos são rebeldes, nós ficamos meio chateados com os nossos filhos. Às vezes nós queremos, fica um pouquinho mais de longe aqui, porque hoje eu estou meio avessinho contigo. Mas quando o filho é obediente, ele alegra o coração do pai. E o pai quer estar junto com o filho, e quer estar junto, quer ter comunhão com o filho. Por isso o Senhor Jesus fala para Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero estar contigo na tua casa. Amém? Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a salvação que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele veio nos salvar de tudo isso. Não somente do inferno e da morte, mas também de você mesmo, dos seus achismos. Ele quer que nós sejamos irmãos obedientes à sua palavra, porque obedecendo a sua palavra, nós vamos estar em comunhão com ele. E quando nós estamos em comunhão com ele, nós começamos a agir segundo a sua palavra. Então obedecemos, cremos e agimos. Não ficamos só no cremos. Eu sou cristão, irmão. Como o Marcelo falou aquele domingo que alguns irmãos se arrepiaram. Você crê? Os demônios também crê. Você crê? Os demônios também crê. Está lá em Tiago. Eles não só crê, eles estremecem. Nós, às vezes, não estremecemos. Nós não temos temor do Senhor, mas os demônios têm. Eles crê e estremecem. Nós precisamos cuidar, irmãos. Nós precisamos romper a barreira da carnalidade e entrar na barreira da obediência, na carreira da obediência. Porque obedecer ao Senhor é um princípio de sabedoria. A obediência é um princípio de uma vida cristã equilibrada. A obediência é o princípio dos nossos frutos. A obediência vai nos trazer salvação para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas esposas. A esposa santifica o marido sem palavra, o marido santifica a esposa com seu amor. Nós santificamos os nossos filhos obedecendo a palavra de Deus. Não obedecendo a filosofia, como eu falei no outro domingo, não obedecendo os rudimentos do mundo, as vãs sutilezas.
São coisas que vão nos fazer engessar na vida cristã, mas obedecendo a palavra de Deus, assim como Zaqueu fez. E entrou salvação naquela casa. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê graça. Vamos nos colocar de pé e orar? Irmãos, às vezes nós nos angustiamos por causa da nossa vida, porque não conseguimos obedecer ao Senhor. Mas Ele conhece você e eu. Ele conhece o meu pecado, Ele conhece o seu pecado. Ele sabe dos nossos erros, das nossas fraquezas. Ele sabe quem somos. Ele sabe tudo o que fizemos. Ele está aqui, irmãos, na presença do Espírito Santo. E Ele veio mesmo buscar e dar salvação para nós. A nossa salvação eterna, a salvação da nossa alma, a salvação do nosso corpo. Ele quer nos curar, irmãos. Ele quer mudar a nossa atitude e a nossa maneira de pensar. Ele nos chama hoje para estar com Ele, irmão. Talvez essa descida da árvore não seja algo muito interessante para nós. Das nossas posições, daquilo que pensamos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que nós pensamos de teologia, de Cristo. Mas nós precisamos descer, assim como Zaqueu desceu, desconsiderou tudo o que ele tinha. Paulo diz: considero tudo isso como perda para ganhar a sublimidade de Cristo. Porque realmente nós precisamos de Cristo, todos os dias. E precisamos obedecer a sua voz. E é por isso que hoje ele está aqui continuando a salvar, porque ele tem uma diretriz na sua mente. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pelo teu amor para com todos nós, Senhor. Nós realmente, Senhor, nós precisamos de ti. Precisamos largar, Senhor, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem nos afastado de ti, Senhor. Tudo aquilo que nós temos colocado na tua frente, Senhor, para que possamos seguir, Senhor, para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor acenda a chama do nosso coração, Senhor. Que possamos realmente obedecer a tua palavra, Senhor, crer e produzir frutos e agir, Senhor, para que possamos ser realmente vasos de honra na tua casa, Senhor. Para que possamos ser, irmãos, colunas na tua casa, Senhor. Para que possamos realmente ter o poder de dar a vida pelos nossos irmãos. Nos dá um coração doador, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair na avareza, que é a idolatria, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a nos preocuparmos mais com os outros e não somente conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá um coração igual ao teu, Senhor. Um coração pronto para sofrer, Senhor. Um coração pronto, Senhor, para agir, Senhor. Não queremos ser vagarosos no agir, Senhor. Não queremos ser como a multidão, Senhor, que só murmura, Senhor, que só blasfema contra ti, Senhor, que fala e te segue de longe, mas não te obedece, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser igual à multidão, Senhor. Não queremos ter hipocrisia no nosso coração, mas queremos ser purificados a cada dia, Senhor, que nos encontramos com os irmãos pela tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor. E o Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos pela verdade, Senhor. De todo o achismo, Senhor. De toda hipocrisia, de toda ignorância, Senhor. De toda sorte de maledicência, Senhor. Nós queremos prosseguir para o alvo, Senhor. Prosseguir para te encontrar, Senhor. Porque essa é a nossa esperança, Senhor. Um dia estar contigo, Senhor. Para que possamos gozar, Senhor, de toda a tua beleza, de toda a tua santidade, Senhor. De toda a tua grandeza, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós como a tua igreja, Senhor.
parte da tua igreja em Joinville. Nós queremos que a tua palavra possa cair em terras, Senhor, produtivas nessa noite. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra produtiva, para que possa, Senhor, realmente ser uma terra humilde, pronta, Senhor, para produzir frutos e frutos dignos de arrependimentos. Por isso, Senhor, trabalha, Senhor, com o nosso egoísmo, trabalha com os nossos achismos, Senhor, trabalha com a nossa hipocrisia para que possamos tirar tudo isso de dentro de nós e o nosso coração possa se encher do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para que realmente possamos ter um coração puro e um espírito reto diante de ti. Ajuda cada pai de família, ajuda cada mãe, Senhor, ajuda cada filho, Senhor, ajuda cada irmão nessa noite, Senhor, a prosseguir para o alvo, Senhor, a obedecer a tua palavra, Senhor, para que as nossas casas sejam realmente casas cheias de salvação, Senhor, para que do nosso interior possa brotar rios de água viva, Senhor, para que possamos estar alimentando os nossos irmãos e as nossas irmãs. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Só ele tem o poder, Senhor, de conseguir aquebrantar o nosso coração, Senhor. Só ele tem esse poder de tocar no mais fundo do nosso ser, Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de tudo aquilo que temos feito que não é do teu agrado, Senhor. Te pedimos que o Senhor ilumine, Senhor, os olhos do nosso coração, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que não sejamos mais, Senhor, como meninos recém-nascidos, levados por todo o vento de doutrina, Senhor, por toda a multidão, para onde a multidão passa, mas possamos estar em Cristo Jesus, nosso Senhor, alicerçados e fortificados nessa fé que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.